Outro teólogo que nós podemos aí ver é o Pierre Teilhard de Chardin, é de 1881 a 1955. Para esse sacerdote jesuíta francês, o evangelho deve modernizar-se, adaptando-se aos conhecimentos científicos. Pierre foi o defensor da teoria da evolução teísta, segundo o qual Deus criou a vida, mas ele evoluiu por si mesma. No entanto, esta é a verdade que as escrituras encerram. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fez todas as coisas pelo poder de sua palavra. Então esse teólogo, ele seguia uma linhagem teológica chamada teísmo. O que é o teísmo? Deus criou tudo. Deus criou tudo, mas também largou. Então Deus deu start. Né? Ele falou assim, começou. E depois disso as coisas foram se evoluindo até chegar nos dias de hoje. Então ele crê nisso, que Deus somente criou. E as coisas se desenvolveram. Deus abandonou a humanidade. E aí o argumento dele diz o quê? Que a igreja ela deve se modernizar. Mas sempre sou estranho quando você tenta modernizar o evangelho. Porque o evangelho não precisa ser modernizado. Porque a palavra do Senhor já é viva e eficaz. Então não precisa de modernizar o evangelho. O evangelho precisa ser pregado. Mas modernizar o evangelho não tem essa necessidade. Então ele falava, né, esse sacerdote jesuíta falou assim, vamos modernizar o evangelho para ser mais aceitável para as pessoas. E isso a gente acaba caindo num erro e entrando em várias heresias, várias tendências enganosas. A fim de querer agradar pessoas, agradar a sociedade, vamos mudar então esse evangelho e vamos colocar algumas coisas para incrementar ele, para ser mais atrativo. O evangelho não precisa de mudança. O evangelho não precisa de enfeite. O evangelho já é poderoso o suficiente para salvar qualquer tipo de pessoa. Então, esse teólogo defendia isso. Agora depende de mim. Deus já iniciou, agora depende de mim. Agora eu vou fazer as coisas por mim, por si só. Eu vou criar as coisas, eu vou criar as doutrinas. Eu que vou utilizar a ciência para fazer as coisas andar, porque Deus não vai meter mais a mão. Não vai meter mais a mão, não vai mais trabalhar pela tua igreja, não vai responder às intercessões, às orações, e nós precisamos modernizar a igreja, mudar as coisas para que possa ser mais atrativo. Então acaba caindo num erro, que é abandonar o verdadeiro evangelho. Porque quem sustenta hoje a igreja é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que sustenta a igreja do Senhor. Nós vamos partir para outro tema aí, né? Consequências de tudo isso. Qual é a consequência do liberalismo teológico? Qual as coisas negativas a qual a igreja tem absorvido durante os últimos tempos? Que depois do período do iluminismo começou a surgir várias tendências, várias pessoas querendo mudar aquilo que já estava pré-estabelecido, que era o evangelho, o cristianismo. Vamos ver o que a igreja acabou sofrendo com a abertura, com essa abertura aí de vamos mudar, colocar mais algumas coisas no evangelho, vamos tentar trocar aquilo que os apóstolos pregaram. Então vamos voltando para o slide. Este movimento traz em seu cerne outras distorções teológicas, tais como a negação da infalibilidade da Bíblia com milagres do Novo Testamento, da concepção virginal de Jesus e a recente teologia aberta, segundo a qual Deus não é onipotente nem onisciente, pois, segundo os seus proponentes, não pode prever as catástrofes naturais como os tsunamis. Então o liberalismo teológico acabou trazendo aí várias consequências e distorcendo a verdadeira teologia, distorcendo a verdade do Senhor, negando que a Bíblia é infalível. Essas tendências acabam negando que a Bíblia é infalível e que não existiu milagres no Novo Testamento. Ou se existiu milagre no Novo Testamento, hoje não existe mais milagres. Negam o nascimento virginal de Jesus Cristo. Maria, ela acabou tendo um caso com José e veio
Jesus. Jesus é só mais um revolucionário. Né? Houve outros revolucionários na época de Jesus que morreram também crucificados. Então a tendência é tentar mudar tudo aquilo que é o correto, tudo aquilo que é o certo. E que Deus não é mais onipotente, porque Ele permitiu que a África tivesse fome, Ele permitiu que houvesse tsunamis, Ele permitiu que houvesse terremotos. Essa nova tendência que existe hoje na humanidade é tentar desvalorizar o cristianismo, tentar desvalorizar o evangelho, tentar desvalorizar quem verdadeiramente Deus é. Nós vimos aí os teólogos, né? Nós estudamos sobre alguns teólogos que dizem que Deus não existe ou que Deus abandonou a humanidade. Essa é a ideia que existe hoje. Hoje existem muitos cristãos que se afastaram por causa dessas ideias, né? Que devido a um problema, uma perda familiar, devido a uma dificuldade financeira, uma enfermidade, Deus me abandonou, Deus me largou, ou Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele me ajudaria. Se Ele existisse, Ele estaria comigo. Se Deus estivesse no controle de tudo, eu não estava passando por este mal. Então muitas pessoas têm se desviado da presença do Senhor devido a essa forma de pensar, essa forma liberal de pensar, que existe vários caminhos, não existe Deus. Eu posso seguir qualquer caminho que eu quiser. Deus não é Deus. Mas, todavia, Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele fez todas as coisas e as mantém com seu poder. Ele tudo sabe e tudo conhece. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro lhe são ocultos. Deus está no controle de tudo. Você querendo ou não, Ele está no controle de tudo. Você crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Você pode negar Ele à vontade, assim, olha, eu não creio em Deus, Deus é um miserável, Deus não presta para nada, Deus, Ele é cruel. Você pode usar qualquer tipo de argumento. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Nós temos que pensar, quando a gente fala em sofrimento, esse mundo já é do maligno, e já está no mundo maligno. E as causas de todas essas mazelas não foi por causa de Deus, foi por causa do homem, fruto do pecado do homem. Então o que existe de tragédias, pode ter certeza que não foi Deus, foi o homem, influenciado por Satanás, que acabou pecando e vindo todas essas desgraças. Então não foi por culpa de Deus. E hoje eu falo do Evangelho porque Deus deu a chance, assim como está dando chance para muitas pessoas hoje, né, de voltar para Cristo, de seguir um caminho diferente, né, de viver uma vida em paz mesmo em meio à guerra. Então o que nós devemos é aceitar a Jesus, aceitar o nosso Deus, que mesmo sendo cristão ou justo, haverá um sofrimento, haverá uma dificuldade, né, haverá problemas, mas o que nos garante é a nossa fé. Então essas tendências hoje liberalistas no Evangelho para tentar angariar almas. Mas o que acontece? Essas pessoas acabam ficando num sistema religioso que não vai levar elas para lugar nenhum. Falam sobre, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, você vai ter aquilo, mas o verdadeiro Evangelho é que a salvação não existe. Não existe comprometimento, não existe amor a Deus sobre todas as coisas, não existe amor ao próximo. Então essas tendências só servem para levar a pessoa à destruição. O verdadeiro Evangelho, ele fala somente de um único Salvador. O verdadeiro Evangelho fala que existe um Deus que cuida. O verdadeiro Evangelho fala que a palavra tem poder. O verdadeiro Evangelho que diz que só existe um caminho. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o comunismo. Hoje é o comunismo que fala mais. Hoje é sobre comunismo, né? Hoje existe uma turminha aí que adora isso. E o que diz? Vamos ver qual é o mal que o comunismo trouxe para o cristianismo. Tem muita gente aí. Eu nem vou entrar muito em política, irmão, sobre esquerda, direita, sei lá o quê. Nós temos que ser sinceros. Tem que pregar a verdade. A gente tem que escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E uma vez que a pessoa fala assim, olha, eu sou comunista e cristão, a pessoa não é cristão. Desculpa dizer isso. Porque o comunismo ele não trouxe nenhum bem para o cristianismo. Não trouxe nenhum bem para o cristianismo. E hoje, os personagens aí comunistas, como Karl Marx, Che Guevara, Fidel Castro, essas pessoas são idolatradas, sendo que essas pessoas mataram muitos cristãos.
sempre querendo destruir o cristianismo. Cristianismo e comunismo não combinam. Não tem como combinar. As ideias são totalmente antagônicas. Não tem como bater as ideias. E a gente vai perceber na história que o comunismo matou muitos cristãos. Então vamos lá. Morreram mais cristãos no século XX que em todos os séculos anteriores. A gente tem muito pensando, nossa, no início da igreja morreu muito cristão. Apóstolos morreram, mas nunca se matou tanto cristão como ultimamente, como no século XX. E por que morreu tantas pessoas no século XX? Por que morreram tantos cristãos no século XX? Foi por causa do comunismo. O comunismo foi o principal agente desses assassinatos. Só na Rússia foram destruídas cerca de 70 mil igrejas. 70 mil igrejas foram destruídas em nome do comunismo. E hoje a gente olha para a Coreia do Norte, ali não se entra o Evangelho. Ali não se entra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Ali é crime sob pena de morte. Você falar sobre cristianismo, pregar o Evangelho em uma praça, você está assinando a sua sentença de morte. E por quê? Porque o sistema é um sistema comunista. Ali em Cuba, a mesma coisa, é um sistema comunista. Na Rússia, ainda hoje, é um sistema comunista, onde se aceita só um tipo de religião. Na Coreia, aceita só um tipo de religião. Em Cuba, não também, por mais que fala lá, vão abrir o mercado, vão mudar um pouco o sistema político, mas é um sistema fechado, onde não se pode pregar o Evangelho, não existe essa liberdade. E os locais, os países que tinham cristãos e acabou entrando o comunismo fez? O comunismo sufocou o cristianismo, tentou destruir o cristianismo. O comunismo, ele é contra os cristãos. Mas o que diz na palavra do Senhor? Mas, como afirma as Escrituras, as portas do inferno não prevaleceram, pois o sistema comunista foi praticamente aniquilado por Deus. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, agora vamos para a história da humanidade, não somente em tempos atuais, todos aqueles que se levantaram contra os servos do Senhor, eles morreram. Todos esses sistemas, eles morreram, não prevaleceram. A gente pode pegar aí qual? Na época de Daniel. Daniel estava orando 3 vezes por dia, foi impedido de orar 3 vezes por dia. Deduraram ele, Deduraram ele, que ele estava lá orando. Foi jogado lá na cova dos leões, tentaram matar aquele servo de Deus. O que aconteceu? Os leões jejuaram na noite. Daniel, ele foi preso, tentaram acabar com a vida dele porque ele servia a Deus. O que existia aí naquela época de Daniel? Praticamente o comunismo. Era um líder opressor, era o Nabucodonosor querendo acabar com o cristianismo, porque ele se achava Deus. E hoje o que existe? Líderes políticos querendo ser Deus. Todo comunismo existe um líder político querendo ser Deus. E hoje existe isso. Hoje, nos dias de hoje, você vê isso. Só existe um líder. Esse líder tem que ser reverenciado, tem que respeitar as imagens, tem que seguir a regra, a risca da forma de vida. Não existe liberdade. Aquilo que o Estado mandar, aquilo que o Estado ordenar, você tem que obedecer. Não existe nenhum tipo de liberdade religiosa, não existe liberdade de expressão, por causa que o comunismo ele sufoca absolutamente tudo. Então nós vamos ver aí alguns sistemas comunistas que acabou matando muitos cristãos. Então houve uma grande perseguição na China. O líder comunista Mao Tse-tung mandou queimar todas as Bíblias que fossem encontradas na China. Milhões de cristãos foram mortos. Porém, mais uma vez a igreja saiu vencedora. Apesar de ainda haver grande perseguição naquele país, milhões de pessoas têm sido salvas por Cristo. Esse líder comunista, ele se sentiu ameaçado, o sistema político dele se sentiu ameaçado. E o que ele fez? Ele queimou, mandou queimar todas as Bíblias que existiam naquele país. Ele queria acabar com o cristianismo. E eles sabiam que o conhecimento daquela religião, o conhecimento dos cristãos, o conhecimento do Salvador vinha por causa da Bíblia Sagrada. Então ele queria destruir a fonte, destruindo a Bíblia Sagrada. E até hoje, assim, hoje é proibido entrar Bíblias
na China. Aí quando entra, de certa forma, via contrabando, né, escondido. Ninguém pode ver, senão se pegar você levando Bíblia para aquele local, você acaba sendo preso. O sistema comunista da China, ele não permite que os cristãos venham evangelizar. Mas hoje existe, é claro, nas casas, né, como antigamente existiam os cenáculos, onde os apóstolos eles faziam os seus cultos ao Senhor dentro de lares. Na China é a mesma coisa. Existem lares de pessoas cristãs que fazem culto ao Senhor, que levam a palavra de salvação. Ou seja, esse líder comunista tentou acabar com o cristianismo, mas não conseguiu. Existem pessoas fiéis ao Senhor que continuam levando o Evangelho, que continuam levando a palavra nos quatro cantos desta terra e enfrentam tudo isso. E hoje a internet está aí. Quem sabe, neste momento, existem pessoas lá na China assistindo esse vídeo. Por mais que essas pessoas tentaram destruir o Evangelho, não conseguiu. O comunismo não conseguiu vencer o cristianismo. E aquele negócio interessante que eu acabei pensando aqui. Muitos hoje no Brasil defendem o comunismo e acabam caindo naquela contradição. Defende o comunismo, mas quer liberdade. Não existe liberdade com o comunismo. Se graças a Deus hoje o Brasil é livre, é porque em certa época, né, do Brasil, na década de 60, houve pessoas que lutaram contra o comunismo. Se hoje o comunismo tivesse implantado, estivesse atuante no Brasil, nem era para eu estar aqui comunicando com você, conversando, levando essa palavra de salvação para a sua vida. Existe uma certa contradição da parte das pessoas que defendem o comunismo. Acham que é bom, mas eu nunca vi em nenhum lugar o comunismo dar certo. Eu vi pessoas morrendo, eu vi pessoas sofrendo, mas dar certo eu nunca vi. Voltando para a aula, vamos ver agora a parte de perseguição. A perseguição legal, entre aspas. Aí no slide, vamos ver as restrições e as proibições legais. A igreja também tem sido perseguida por restrições baseadas em diversas leis. Leis do meio ambiente. São normas que visam coibir os abusos no trato com o meio ambiente de todas as formas, inclusive quando a poluição sonora. Aparentemente a lei é justa, mas em muitos casos tem sido usada para fechar igrejas, em razão dos limites da intensidade do som. Ora, enquanto essa lei restringe as igrejas, pouco é feito concernente aos pontos de vendas de drogas, bares, lugares de prostituição e vadiagem. Isso é óbvio, né? Aquele negócio que eu falei no início da aula. O cristianismo, ele sempre vai ser perseguido. Para outra religião, para outro segmento, existe preconceito, né? Existe racismo, mas para nós não. Nós nunca somos a pessoa perseguida. Nunca a gente é atacado. A visão do mundo é essa. Existe para outras pessoas, outras religiões, os segmentos, né? Preconceito, racismo, mas para nós não. Que negócio, parece que a gente nasceu para sofrer. Não é dessa forma. A gente tem que ir atrás dos nossos direitos. É óbvio que se de repente uma igreja está usando o seu som de forma inadequada, atrapalhando, até eu que sou cristão não vou querer que isso ocorra. Eu não vou querer que isso ocorra. Tem que ser no seu limite. No seu limite aceitável. Então, aqui em São Paulo, você não pode fazer barulho depois das 8 horas da noite. O grau de barulho não pode ultrapassar, assim, começar a incomodar, e a lei de silêncio acaba pegando as igrejas. Então tem que ser numa altura aceitável. É óbvio que existem igrejas também que abusam da questão de ministrar uma palavra ou de fazer um louvor, achando que não existe, que Deus vai proteger, Deus está no controle. Não, mas a gente tem que seguir as leis vigentes no país. Mas o que nós podemos perceber que essa lei parece que foi feita somente para os crentes. Essas leis foram feitas somente para os cristãos. E por que isso? Porque você vê o bar tocando aquele funk altíssimo, ou aquele carro no meio da rua lá dando aquele pancadão e ninguém fala nada. Ninguém dá um pio. Mas vai uma igreja pôr um som um pouquinho mais alto. Aparece a polícia na frente da igreja. Existe uma certa hipocrisia por parte da sociedade, onde a lei só serve para os cristãos, não serve para outras pessoas. Mas sabe por que existe essa perseguição? Porque sabe que o cristão ele não vai querer retalhar. O cristão não vai sacar uma arma e vai dar um tiro. É por isso que nós acabamos sendo presas fáceis
né, para certas situações. Nós devemos fazer a nossa parte, é óbvio, nós devemos obedecer à lei. Mas a lei deveria funcionar para todos, e todos aqueles que se sentem incomodados pelo som deviam também denunciar as pessoas que colocam som alto na rua, os bares, os pontos de tráfico e todas essas coisas. A lei é feita para todos, não somente para os cristãos. Então não é necessário diminuir essa hipocrisia. Voltando para os slides, apesar disso, os salvos devem andar com prudência e moderação, fazendo todas as coisas com decência e ordem, conforme recomenda a Bíblia, para não darmos ocasião ao adversário. Levemos em consideração o que a Bíblia ensina sobre a obediência às autoridades. Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Então a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a submeter às autoridades. Se existe a lei deve ser seguida. Ela não deve ser transgredida. Então nós devemos não dar chance para o inimigo nos perseguir. A gente já é perseguido sem a gente fazer nada. Sem a gente fazer nada, a gente já é perseguido. Quanto mais se a gente dar brecha. Vamos respeitar a lei, vamos ser moderados, para que o inimigo não venha ter ocasião para tentar fechar nossa igreja, o nosso ministério. Nós temos nossos direitos e devemos exercê-los. Existem leis também que regulam a construção de templos. Essas leis têm dificultado a divulgação do Evangelho e, consequentemente, a expansão do reino de Deus. São as portas do inferno em ação, através de legisladores ímpios e materialistas. A palavra de Deus nos assegura: ai dos que decretam leis injustas, escrivãos que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Sabemos que o adversário tudo faz para achar ocasião contra nós. Obedeçamos, pois, as leis humanas a fim de mostrarmos a superioridade das leis divinas. Afinal, somos um povo ordeiro e cumpridores de nossos deveres, tanto como cidadãos dos céus como na terra. Então, existem leis que impedem a construção de um templo. Existem leis que não permitem que haja igreja em certos locais. Às vezes até permitem que haja essa igreja, mas dificultam na hora de liberar a documentação. Muita burocracia. Às vezes existe ali fiscais corruptos que querem uma propina, e o verdadeiro cristão não vai pagar propina. Prefere manter a sua igreja no projeto, no pensamento, do que pagar uma propina para poder liberar um espaço para fazer um culto. E aí vai começar, se pensar dessa forma, já vai começar a igreja mal, de forma maldita, que é pagando propina para fiscal. Então existe em certos lugares que o governo impede que haja igrejas. Eu estava vendo uma certa reportagem, lá em Brasília, mais de 30 igrejas foram derrubadas. O governador mandou derrubar as igrejas de Brasília, com o argumento que não era o local certo, não era o lugar correto, isso e aquilo. Mas por que não derruba os bares? Por que não derruba os bares? Por que não derruba esses locais também que não tem nenhum alvará de funcionamento? É aquele negócio. A lei só serve para o cristão. Eu não estou falando aqui que você deve construir o templo em qualquer lugar. Não, você deve seguir a palavra do Senhor, deve ser submisso às autoridades. Se não conseguir levantar um templo em algum lugar, em alguma região, vai lá, faz um culto ao ar livre. Deus vai aceitar da mesma forma e almas vão ser ganhas da mesma forma. Mas existe uma certa perseguição até mesmo de você levantar um templo, um local onde as pessoas vão se reunir para ser curadas, para ser libertas, para ser transformadas, para ouvir a voz do Senhor. Existe leis que impedem isso de acontecer. É um local onde a pessoa entra viciada e sai liberta, entra drogado e sai liberta. Esses governos, eles querem impedir esse tipo de trabalho por influência do inimigo, por influência do mal. Mas nós devemos o quê? Continuar seguindo a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus vai dar conta de tudo isso no dia do juízo final. Não somos nós não vamos sair na pancada, na porrada ou invadindo o terreno. Nós não precisamos disso. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos manda, ser submissos às autoridades. E se Deus abrir uma porta em algum lugar,
nós estaremos lá para falar do Evangelho, mas nunca transgredir uma lei. Nós também somos perseguidos através da literatura. Como diz um slide, escritores intelectuais seculares a serviço do inferno têm feito de tudo para profanar e perverter o Evangelho de Cristo. Certo autor, de renome internacional, publicou recentemente um livro que relata uma falsa história sobre a vida sentimental de Jesus. Este livro possui o mesmo teor dos livros hereges, antibíblicos, rejeitados pela Igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Então, existem livros, novelas, existe meios de comunicação que lutam contra o Evangelho, que lutam contra a palavra do Senhor. Revistas, e este livro que está dizendo, né, desse autor internacional, e não é só um, é vários, que dizem que Jesus Cristo ele se casou, teve filho, não morreu na cruz do Calvário. Então esses livros eles têm o mesmo fiéis que os hereges tinham no passado, mesmo fiéis que Marcião, que foi um daqueles que era agnóstico, trouxe a mentira que Jesus Cristo era humano, era somente humano, ele não era divino. Tanto que quando ele começou a escrever o seu evangelho, ele omitiu o nascimento e o crescimento de Jesus, ele tirou isso da Bíblia, tirou outras partes da Bíblia referente ao batismo no Espírito Santo, né? Deixou só alguns trechos. Ele também está com uma intenção de distorcer, teve a intenção de distorcer o Evangelho, assim como tem os escritores hoje que distorcem o Evangelho. Você que gosta de ler livros, tome muito cuidado. É sempre bom você, quando for ler um livro que tem um teor cristão, você ter a Bíblia do lado e pedir para o Espírito Santo te orientar e te ensinar. A gente não deve crer em tudo que a gente lê. A gente deve passar pelo filtro da verdade, pelo filtro da palavra do Senhor. Hoje também existem várias manifestações culturais que lutam contra isso, né? que lutam contra o cristianismo, querem acabar com o cristianismo de todas as formas, né? Hoje existem peças teatrais, né? Hoje existem novelas, hoje existem passeatas, hoje existem pessoas que isso é arte, e aí tudo é arte agora. Agora a arte é poder atacar o cristão, né? Ou atacar símbolos cristãos. O que nós vemos aí na Avenida Paulista, nas manifestações LGBT, das vadias, aconteceu agora no Rio de Janeiro, uns tempos atrás, onde pegam símbolos e objetos cristãos e acabam fazendo coisas ridículas, profanas, para tentar atacar o cristianismo. Então hoje existe aí uma onda tentando apagar o cristianismo. Você vai assistir uma novela, existem ensinamentos que são contra o cristianismo. Existe ali um incentivo para abandonar a fé. Os filmes também. Hoje existe a mídia social aí e a grande mídia que tentam destruir de todas essas formas o cristianismo. Não estou falando que você vou parar de assistir, o jornal, vou parar de assistir um filme, porque isso vai me tirar. Não, a gente tem que ser criterioso. Tem que ser criterioso. A gente não deve acreditar em tudo e aceitá-la, né? A gente deve analisar todas as coisas e não dar tanto crédito àquilo que se passa na televisão ou aquilo que você vê em um teatro. Nós temos que ficar atentos, estar na brecha, não deixar ser influenciados, mas influenciar. Enquanto existem vídeos aí na internet ensinando sobre como sair do Evangelho, perder a fé, existem hoje vídeos que falam sobre fé, que ensinam sobre a fé, como esse vídeo que você está vendo agora. Então a gente tem que ser criterioso, a gente tem que analisar o que é bom, o que é ruim, né? O que nós vamos deixar, nossos filhos assistirem, não permitir que tudo. Hoje o YouTube está aí, hoje existem várias formas de você chegar a um conhecimento de alguma coisa e nós devemos selecioná-las, né? E não aceitar tudo aquilo que vem aos nossos olhos ou ao nosso ouvido.
Nós devemos ser criteriosos. O inimigo, ele manipula tudo isso. Ele manipula os canais, ele manipula os jornais, ele manipula as novelas, as mídias sociais, para tentar acabar com o Evangelho, para tentar acabar com o cristianismo. E nós devemos estar atentos, nós não devemos dar brecha para isso. E no último slide da conclusão, estamos acabando aí a nossa aula, as portas do inferno se abrem de diversas formas, através da perseguição aberta ou disfarçada, das leis, da literatura, da cultura e até da teologia liberal, que predomina em muitos seminários. Contudo, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, como sua noiva, jamais se contaminará, nem será derrotada pela ação do inimigo. Então as portas do inferno estão abertas. E todo dia saem inimigos de lá de dentro, para tentar atacar a igreja, para tentar atacar o Evangelho. E a igreja do Senhor deve estar preparada para enfrentar todo esse mal, para enfrentar o inimigo. E vai conseguir enfrentar isso só com o conhecimento, com a leitura bíblica diária, a meditação da palavra do Senhor. Somente dessa forma a igreja vai estar preparada para enfrentar o mal, para enfrentar esses falsos teólogos liberais, né, de porta larga. A gente costuma dizer, é um jargão, a igreja de porta estreita e a igreja de porta larga. A igreja de porta estreita prega o verdadeiro evangelho. A igreja de porta larga prega um evangelho liberal. Pode tudo, pode fazer o que quiser. Mas enquanto houverem pessoas fiéis a Deus, esse evangelho vai ser pregado. Pode ser poucos que existem hoje aí pregando o verdadeiro evangelho, mas ele vai continuar sendo pregado até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. E quando Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, eu creio que eu e você vai estar preparado para subir. Né? Aqueles que pregam um falso evangelho, um evangelho liberal, né? Que se diz cristão e é comunista, que se diz cristão e é adepto de um sistema que mata pessoas, né? Esses daí certamente vão ficar. Jesus Cristo não vai vir buscar pessoas que utilizam da fé dos outros para se beneficiar. Jesus Cristo vem buscar uma igreja pura, santa e adornada. E eu e você fazemos parte desta igreja. Amém? Se você gostou dessa aula, dá um like, compartilha com seus amigos e nós vamos se ver na próxima.